A saída do cárcere privado não é uma tarefa fácil. Em um país com a terceira maior população carcerária do mundo, o desafio de sair dessa condição vem acompanhado do de continuar fora dela. A Constituição Federal responsabiliza o Estado pela garantia do bem-estar social, mas falha quando o assunto é reintegração dos egressos. Falta acesso à educação, saúde, segurança e emprego, enquanto sobram barreiras de descaso e preconceito. Também falta espaço. No Espírito Santo, tem quase 10.000 presos a mais do que o sistema carcerário pode aguentar. Diante desse quadro, nos perguntamos: será que o sistema carcerário, enquanto agente reintegrador, está funcionando no Brasil? Quais são os principais desafios enfrentados por aqueles que cumprem ou já cumpriram pena privativa de liberdade? Para entender um pouco mais dessa realidade, o Reverso UFES trouxe Gilmar Ferreira de Oliveira, ex-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Gilmar. É um prazer te receber aqui. Para Boa começar a tarde. nossa conversa, eu quero saber de você. O sistema carcerário brasileiro hoje auxilia na reintegração social ou a gente ainda está bem distante dessa realidade? Boa tarde, Milena. Boa tarde a todas e todos. O sistema carcerário, em lugar algum, o sistema carcerário contribui para a reintegração das pessoas privadas de liberdade. É um sistema perverso de violação de direitos, de prática de tortura, de negação de direitos básicos previstos na Lei de Execução Penal. Então, não é possível a gente acreditar que é possível fazer a reintegração com esse sistema carcerário, com o sistema carcerário, com o encarceramento de pessoas, né? Nós lutamos para que a gente possa desencarcerar, fazer o inverso do que é, né? Ao invés de encarcerar, desencarcerar. Então, nós estamos numa luta já há muitos anos, fazendo debate sobre a necessidade de adoção de medidas e projetos legais que possa não apenas diminuir, mas efetivamente parar de construir presídios, parar de criar vagas e criar instrumentos em que a população possa efetivamente participar desse dia a dia, na busca de soluções para esses problemas que são tão graves e que atingem, na sua maioria, a população pobre, negra, da periferia, e isso tem uma contribuição grande de setores da grande imprensa, que estimula esse punitivismo, esse encarceramento em massa, essas violações dos direitos humanos das pessoas. Então, esse modelo de encarceramento, modelo prisional, nenhum deles é capaz de reintegrar pessoas à sociedade. Gilmar, quais seriam as principais medidas para iniciar um processo de modernização do nosso sistema legal e também do modelo de sistema penitenciário? Então, acho que algumas medidas, nós trabalhamos com uma proposição inicial de 10 medidas pelo desencarceramento proposto pela Pastoral Carcerária e um conjunto de entidades nacionais de direitos humanos. Nós achamos fundamental de que o poder público não utilize mais recursos para construir presídios. Darcy Ribeiro já dizia que a gente precisava construir escola e não presídios. Nós achamos fundamental que o Estado possa investir na defensoria pública para garantir acesso universal à justiça, para que todas as pessoas tenham direito ao advogado, para que o defensor público tenha material humano e tempo para fazer boas defesas técnicas. Nós achamos que é preciso criar instrumentais para que a comunidade possa participar do dia a dia do presídio, na busca de soluções, resolvendo conflitos. Nós achamos que é preciso ter a coragem de alterar a lei que trata, a lei sobre drogas, porque o que tem hoje é um volume imenso de pessoas presas, colocado numa situação dessa lei. Né? Essa lei permite que o juiz possa determinar a prisão
a partir de uma avaliação que ele possa compreender que esteja relacionada ao tráfego. Então, nós temos um conjunto de medidas que são possíveis, são necessários para que a gente possa, então, desencarcerar. Essa é a palavra-chave, porque o presídio o encarceramento em massa, o presídio, a pena de privação de liberdade é uma das faces mais perversas do capitalismo. Então, nesse sentido, essas medidas são necessárias para a gente começar a resolver essa problemática que é uma das grandes tragédias da humanidade. Gilmar, e quais são os entraves que você enxerga que atrapalham essa modernização? Bom, muitas coisas atrapalham essa modernização, né? A gente tem, por exemplo, um contingente enorme de pessoas presas em regime provisório que não tiveram seus processos, sua sentença definitiva. Nós temos, então, nós temos no Brasil em torno de 1.800 tipos de crime, mas eles não são crimes hediondos, crimes graves, crimes que atentam contra a vida, são muito poucos, são alguns. Mas nós temos, então, cuidar disso, né? Acertar isso, né? Para que as pessoas para que a gente possa, então, a partir daí, iniciar esse processo e também, junto com isso, precisa conjugar isso com uma nova consciência de quem julga. Né? O sistema judiciário do país, o sistema penal e o sistema de justiça precisam atuar nesses momentos, mas com essa perspectiva humanitária, de que não adianta continuar prendendo, é preciso cumprir tarefas institucionais, cobrar do poder público medidas para a reintegração das pessoas da sociedade, mas principalmente adotar medidas que não sejam encarceradoras. Ou seja, essas medidas as grandes operações policiais que não se justifica, que aumenta cada vez mais o número de pessoas presas, e essas operações elas têm um foco muito claro, elas têm um território, elas têm um contexto social, elas têm grupos sociais que são as principais vítimas desses processos de violação de direitos humanos. Então, a gente precisa também de uma nova consciência de quem julga, dos agentes estatais e de quem julga, de que é preciso tomar medidas numa perspectiva de reconhecimento, valorização e promoção dos direitos humanos, e não de mais violações de direitos humanos. Gilmar, agora sobre a pandemia. A Covid-19 ela teve e ainda tem um impacto muito forte em todos os setores e camadas da sociedade. Com os projetos de reintegração social foi diferente? E se eles foram afetados, como que eles foram afetados? Aí, não só os projetos de reintegração, acho que até dentro dos presídios, né? O que chegou dentro dos presídios de medidas de proteção à saúde dos encarcerados, por exemplo? Olha, Luísa, a pandemia, ela escancarou no país as desigualdades e o caráter racista que toma conta de alguns setores sociais. Então, uma primeira coisa é compreender de que a pandemia ela veio também de alguma forma, ela fez aumentar as violações de direitos humanos. Ela amplificou as violações que já existiam, né? Por exemplo, quando nós continuamos tendo presídios superlotados, né? Portanto, em unidades prisionais superlotadas, lá não é possível admitir, acreditar que nós tenhamos ali regras de afastamento e não aglomeração. Nós tivemos ali o afastamento das pessoas da sociedade civil e familiares que atuavam no sistema. Nós tivemos ali ampliando
ampliando a ausência dos serviços básicos que a lei obriga, o serviço de educação, o serviço de lazer, os serviços de educação, os serviços de trabalho. Então, isso, e também porque isso deixou as unidades muito à mercê da gestão, da cadeia, do presídio, né? Isso permitiu, de alguma forma, que essas violações que ocorrem nas unidades e que a população não tem conhecimento em razão dessa própria dinâmica de unidades construídas muito distantes, complexos penitenciários com muita gente, e um contexto de um desejo tão grande desses setores da segurança, dos agentes que desejam ser polícia, né? Que desejam ser polícia, e agora com a criação da Polícia Penal, o que a gente viu foi que a pandemia ampliou muito essas violações. Pessoas morreram nas unidades, muita gente foi infectada nas unidades pela Covid. Os serviços médicos continuaram precários e nessas condições mais precárias. Então, nós tivemos, e aí, todo um afastamento de todos esses grupos da sociedade civil e de projetos que atuam e que podem contribuir efetivamente com um sistema mais pacífico, mas que contribui também efetivamente para a reintegração das pessoas. É muito grave, é dramático perceber a situação, e é isso que a gente percebe no sistema, nesse período, contando que foi um período em que também não parou de prender, né? Então, as pessoas continuaram sendo presas, sendo jogadas na cadeia. Obrigada, Gilmar. Esse foi o Reverso UFES de hoje.